pessoas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Flora Suade, bailarina e professora de dança do ventre. E hoje o vídeo tem este tema que é: se eu soubesse, eu teria feito antes. Sim, resolvi elencar algumas coisas da minha vida pessoal e que se misturam também com minha vida artística, minha vida profissional, e que eu acredito que sejam importantes para quem gosta da dança do ventre, ou acha bonita, ou admira, já pensou em fazer, ou não, tem vergonha. Vamos lá conversar sobre isso, porque vocês vão gostar muito do vídeo de hoje. Para quem não sabe, até os meus 18 anos, por aí, eu era extremamente sedentária. Muito sedentária, odiava educação física, odiava atividade física. Na verdade, eu comecei a fazer atividade física, dentre outros fatores, também por recomendação médica, porque realmente eu era aquela pessoa que quando começou a fazer musculação, eu levantava um pezinho de 1 quilo, sério isso, pense, uma pessoa levantando um pezinho de 1 quilo em cada braço e ainda achava muito. E aí, uma das coisas que eu coloquei nessa lista aqui para conversar com vocês é que se eu soubesse o quão importante ia ser para a saúde da minha coluna, para as dores de coluna que eu tinha, assim, essa coisa de fazer atividade física, principalmente a dança ajudou muito na minha postura também, né, o fortalecimento junto com a dança. Eu teria começado antes, né, se eu soubesse todos esses benefícios. Na verdade, não é que eu não soubesse, é que a gente muitas vezes só vai sentir na pele quando a gente faz, quando a gente toma atitude. E aí, quando a gente toma atitude, às vezes bate aquele arrependimento de caramba, como eu não fiz isso antes, como eu passei tantos anos com dor de coluna, né? Assim, eu vou até olhar aqui pra câmera, porque eu tô olhando pra tela, né? Passei vários anos com dor de coluna e isso poderia ter sido amenizado, esse sofrimento, né? Que inclusive dificulta a nossa produtividade, né? Porque eu tava estudando pro vestibular, eu estudava e ficava aquele peso aqui, aquela coisa. Então, atividade física é algo pra vida. Mesmo que você não tenha uma vida assim, atlética, mas se você passa o dia inteiro sentado numa poltrona, a atividade física é pra você, justamente por conta disso. Então, esse foi um dos pontos que realmente, se eu pudesse voltar assim no passado e falar com a Flora de 14 anos de idade, 15 anos, 16 anos, 17 anos, 18, né, eu teria dito para começar a fazer uma atividade para o bem da própria coluna. Segundo tópico, eu teria pensado menos na opinião dos outros. Até uns 20 e poucos anos aí, hoje eu tô com 31, nem parece, né, meu rostinho de bebê, eu sei. Mas até uns 20 e poucos anos eu ainda acho que eu ligava muito para a opinião dos outros. Na época eu fazia faculdade de jornalismo e aí tinham debates, né? Tinha muitas coisas que acontecia e eu, às vezes, informalmente eu falava a minha opinião, mas quando chegava ali no debate eu travava. E eu vejo que isso era um problema não só porque fazia parte do cotidiano, do meu trabalho e tudo mais, mas porque às vezes isso te trava em algum aspecto da sua vida. Por exemplo, antes de começar a praticar dança do ventre, eu ficava me perguntando, certo, e se eu praticar, o que será que as outras pessoas vão pensar? Eu nunca conversei sobre isso com ninguém. E ao mesmo tempo eu ficava, eu preciso conversar sobre isso com alguém? Eu já sou adulta, maior de idade, enfim, eu nem sabia, gente, eu nem fazia ideia do que era dança do ventre. Eu tinha uma visão totalmente distorcida da dança do ventre, mas na medida em que eu fui percebendo que eu não devia nada a ninguém, que era uma atividade pra mim, pro meu bem-estar, e que, como diz a minha avó, aquele ditado, quem tem vergonha é ladrão. Você que é trabalhador honesto, tá fazendo sua parte, você vai ter vergonha pra quê, né? Vergonha de quê? Então, eu pensei, poxa, por que eu tô assim? Eu não devo nada a ninguém. Na verdade, depois eu percebi que era porque eu tinha uma série de preconceitos com a dança do ventre, que eu tinha internalizado isso, e esses preconceitos já me faziam imaginar uma opinião
e que ia gerar uma polêmica. Eu já imaginava um cenário totalmente fake que não se concretizou. Na verdade, eu até arrastei minha mãe depois pra dança do ventre, ela amou. E é isso. Às vezes a gente, antes de dar o primeiro passo, a gente imagina um cenário totalmente fake, totalmente falso na nossa mente. E a gente vê que a coisa é muito mais simples do que a gente imagina. Outra coisa que eu teria feito, fortalecido mais o meu corpo, quando eu comecei a me dedicar mais intensivamente para a dança. Quando eu comecei a pensar, eita, eu quero ter uma relação mais séria com a dança. Então, o que é que eu recomendo para você que já está na dança, que quer ter uma relação mais séria? Independente se é hobby ou se é profissional, mas você quer se aprofundar, já tá um bom tempo, dá uma quantidade de tempo que você considere razoável, né? Você fortalecer, porque a dança, com o passar do tempo, para quem se empenha muito, começa a ter uma disciplina, uma rotina já mais atlética, realmente ela vai ter um peso maior, né? Um impacto maior no nosso corpo. Então a gente tem que tomar esse cuidado mesmo de proteger as articulações, de fazer musculação, às vezes até de procurar nutricionista, porque a rotina de professor, de profissional da área é muito puxada e sem um preparo físico, às vezes o corpo não aguenta, né? Mas se você tem esse objetivo da dança apenas por lazer, por hobby, tudo bem, paz e amor, né? Eu até diria que a dança, ela ajuda a gente a descobrir, como já aconteceu com várias alunas minhas, pontos do nosso corpo e que a gente não tá dando atenção. Então teve aluna que descobriu que estava anêmica, graças à dança. Também teve aluna minha que percebeu que precisava realmente dar mais atenção à postura, precisava fortalecer a musculatura, ou que precisava respirar. Na dança a gente para e respira. Então tem muita gente que chega naquela agonia de querer aprender logo e descobre muitas outras coisas sobre o próprio corpo, né? Que a gente não tá respirando direito, que a gente não tá bebendo água, que a gente não tá se cuidando o suficiente, porque se a gente não cuida do nosso corpo, se a gente não cuida da nossa mente, a nossa dança, nosso desempenho na dança, naturalmente vai refletir tudo isso. Outra coisa que eu coloquei aqui, que se eu soubesse eu teria feito antes. Na minha opinião, quando eu era assim adolescente, essa coisa de ficar se maquiando, se arrumando, não era muito a minha praia. Eu não era assim muito vaidosa quando eu era adolescente. E isso também tinha lá no fundo um certo problema de autoestima, né? Quem nunca? A adolescência tem dessas coisas. Então, uns reagem de um jeito, outros de outro. Mas se eu soubesse que o fato de você fazer uma maquiagem, fazer algo por você, não precisa nem ser maquiagem, às vezes passar um perfume que você gosta, reservar um tempo ali para se admirar na frente do espelho, se eu soubesse o bem que isso faz, eu teria dado mais valor. E aí eu digo para vocês novamente, talvez não seja uma questão de saber de fato, mas de trazer isso à nossa consciência, porque inconscientemente a gente sabe, a gente bota uma roupa, se acha maravilhosa, mas a gente não dá valor. Então a dança também ajuda, através do figurino, dessa parte mais artística, a dar valor ao seu corpo do jeito que ele ao seu potencial expressivo. Você começa a ver que você tem uma capacidade de comover as pessoas através da sua dança, de ser quem você é. E isso tudo é muito mágico, é muito incrível. E a maquiagem faz parte desse processo de transformação, né? Quando a gente entra em cena. E na época eu odiava me maquiar, não sabia nada disso, me sentia assim totalmente fora desse universo. Então, o que eu diria para eu não me julgar e talvez me abrir a experimentar um pouco mais essas outras possibilidades, essas outras formas de lidar com o meu corpo. E aí, isso tudo entra num tópico que é o autoconhecimento. Até que ponto a gente se conhece? Uma das coisas que eu percebi é que a gente muitas vezes se conhece mais quando a gente se coloca em situações diferentes. Por exemplo,
vou dizer uma situação dramática. Ah, passei por um assalto. Nossa, eu nunca imaginei que eu fosse reagir daquele jeito. Então é aí que você se conhece, que você percebe, caramba, então na verdade eu não sou uma pessoa tão calma quanto eu imaginava em determinadas situações. Eu sou um pouco impulsiva. Ou ao contrário, né? Você pode pensar, caramba, eu me surpreendi que eu fui bem tranquila, consegui lidar com aquela situação conflituosa. E a dança, ela traz isso pra gente. Seja através do trabalho em grupo, trabalho individual, das dinâmicas que são feitas em sala de aula, a gente começa a perceber alguns lados nossos que a gente não perceberia antes. Então, se eu pudesse dar uma dica para quem está começando agora, é de ter o seu diário da dança. Anotar como está sendo a sua experiência com o aprendizado da dança, ter recordações. Eu acho que isso até emenda com outra coisa que eu escrevi aqui, né? Que é procurar documentar as coisas. Então, procurar documentar as coisas e ter autoconhecimento são dois tópicos que podem, inclusive, andar juntos. A gente ter aquele vídeo, se ver no vídeo que tá ali guardado, né? Guarda a nossa dança. E a gente começa a ver, caramba, eu achava que eu tava muito bem e eu não tô tão bem assim. Ou ao contrário, eu achava que eu tava muito mal e até que eu tô bem. E a gente começa a se surpreender, porque realmente todo mundo que nunca dançou antes, né, que não tem essa coisa da consciência corporal desenvolvida, passa por isso. A gente olha o vídeo, caramba, eu achava que eu tava abalando. Quando eu vejo o vídeo, meu Deus. Aí cada um reage de um jeito, né? Tem gente que tem aquela vergonha, aquela timidez, quer excluir o vídeo, não quer postar nada. Tem gente que se revolta, dança é muito difícil, não vou mais, né? E tem gente que começa a ficar um pouquinho assim, mais motivado até, porque pensa, caramba, então eu tenho que treinar mais, eu tenho que dar valor a isso, eu vou conseguir. Cada um reage de um jeito. Mas, de fato, a dança ela vai testando a nossa inteligência emocional e o nosso autoconhecimento. Isso é uma coisa que eu acho fantástica. Você vai entender o tempo do seu corpo de aprendizado, o ritmo com que seu corpo vai aprendendo, com que sua mente vai absorvendo e trazendo essa consciência corporal a cada aula, a cada apresentação. Isso é fantástico, não tem preço. Último tópico que eu elenquei aqui, pois já estamos no final, é que eu não teria deixado de dançar por nada e teria curtido mais esse momento por mim. Então, se eu soubesse antes que dançar era algo tão bom, né, tão prazeroso, a gente libera substâncias químicas que trazem essa sensação de prazer no nosso corpo, a gente promove a saúde enquanto a gente se diverte. Então, teve vários momentos em que, lá no início, eu queria deixar de dançar em algumas situações, porque, minha amiga não veio me ver, meu namorado não dá valor, e eu teria pensado mais em mim, né? Depois, quando você vê que todo mundo se divertiu e você não, você começa a se arrepender, começa a ver o que você perdeu. Depois de certos tombos, eu comecei a perceber que, caramba, não vale a pena eu deixar de me divertir, deixar de ter saúde, deixar de fazer algo por mim, porque A ou B não veio me assistir, porque fulaninho não compartilha da mesma opinião, não me apoia. Gente, é o meu corpo, é a minha vida. Só eu posso ter controle sobre isso. Outras pessoas, eu não posso deixar outras pessoas influenciarem o meu bem-estar a esse ponto. Isso é algo prejudicial. Então, esse foi um grande ensinamento que eu também gostaria de compartilhar com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreva e coloca aqui nos comentários o que mais você gostaria de saber sobre a dança do ventre. Beijos, tchau, tchau!